pessoal, está começando agora mais uma edição do Educação em Rede, um programa desenvolvido pela Universidade Estadual do Maranhão em parceria com o Governo do Estado por meio da Secretaria de Estado da Educação. No programa de hoje a gente vai abordar um assunto super importante que faz parte do nosso cotidiano, a relação da comunicação e da tecnologia. Além disso, vamos falar sobre uma pesquisa que aborda como as mães conseguem conciliar a vida acadêmica com a maternidade. Temos também a agenda cultural, então não sai daí que o programa está só começando. É isso aí, um dos temas do programa de hoje é sobre como a tecnologia tem mudado as formas de comunicação. Pelo celular, a gente consegue se conectar com pessoas de vários lugares do mundo e também temos acesso a um universo imenso de informações. Mas como perceber a credibilidade dessas informações? Será que a gente está realmente numa nova fase da informação? É sobre esse assunto que a gente vai conversar agora com a pesquisadora maranhense Ingrid Assis. Ela que é doutora em jornalismo e lançou recentemente um livro que se chama Notícias Autodestrutivas, Jornalismo no Snapchat e Stories do Instagram, fruto de sua pesquisa de doutorado. É isso, então a gente vai conversar agora com a Ingrid Assis sobre esse tema que está tão presente na vida de todos nós, né, que de alguma forma estamos conectados, né, até de quem não está também acaba sendo impactado por essa coisa da comunicação autodestrutiva, das fake news, é algo que está realmente super presente, infelizmente, na nossa vida, né? Ingrid, seja muito bem-vinda ao Educação em Rede. Eu queria muito que você compartilhasse com a gente, com o público que está assistindo a gente agora, do que se tratam as notícias autodestrutivas. O conceito de notícia autodestrutiva ele é resultado da minha pesquisa de doutorado e gerou um livro, certo? A ideia era justamente estudar, avaliar, analisar o conteúdo jornalístico produzido para as plataformas de redes sociais, Snapchat e as stories do Instagram. Como esses conteúdos eles se autodestroem, então a minha percepção é que eles permitem o surgimento de um novo formato jornalístico que deriva do formato notícia, mas tem características, particularidades. Então, essa notícia autodestrutiva, ela vai afetar uma coisa que é muito cara para as notícias tradicionais, que é a memória, tanto no sentido de retenção mnemônica individual, quanto no sentido de documentação histórica, certo? Então, a partir dessa mudança, a pesquisa ela vai aferir, né, que existe um subformato do formato notícia, que é o subformato notícia autodestrutiva, que vai modificar alguns aspectos que são caros para o jornalismo. Basicamente, a pesquisa é sobre isso. As plataformas que eu foquei a análise são, como eu falei, o Snapchat e as stories do Instagram, porque são ambientes dentro dessas plataformas que possibilitam a autodestruição de conteúdo. Perfeito. Agora, quando a gente fala de tecnologia e comunicação, a gente está falando de uma era, de uma geração hiperconectada. A gente tem acesso até a mais informação do que a gente precisa, né? E apesar, né, do benefício da gente poder se comunicar com mais facilidade, há um efeito colateral, que são as fake news. Infelizmente, elas acabam surgindo e impactando negativamente a vida de toda uma sociedade. Como é que a população em geral pode se proteger das fake news? As plataformas de redes sociais elas vão possibilitar um aumento na velocidade com que as pessoas se conectam. Então, a gente já vive uma realidade digital, né, uma realidade convergente e de conexão, em que todas as pessoas elas podem produzir conteúdo e distribuir o seu conteúdo por meio dessas plataformas. E a velocidade disso é muito maior do que a que era alcançada pelos veículos tradicionais. Então, hoje, pessoas comuns conseguem produzir conteúdo e distribuí-los numa velocidade nunca antes vista. Isso vai possibilitar, ao mesmo tempo que, pelo lado positivo, né, muitas pessoas conseguem produzir conteúdos de qualidade, conteúdos que não teriam espaço, inclusive, nas mídias tradicionais, no jornalismo tradicional, muitas vezes. Por outro lado, você vai ter também pessoas que produzem conteúdos errôneos, conteúdos que não são informativos, que a gente comumente chama de fake news, mas na academia a gente já tem questionado essa nomenclatura, porque se é falsa, não é notícia. Então a gente tem chamado esse fenômeno de desinformação. Então, ao mesmo tempo que as plataformas de redes sociais, elas possibilitam um espaço de propagação de muito conteúdo interessante,
um espaço de debate interessante, por exemplo, para minorias que não estariam na mídia mainstream. Por outro lado, ela também abre espaço para a propagação de desinformação. E com relação a isso, a gente tem que ter muito cuidado e verificar sempre de forma crítica o conteúdo que chega até nós por meio dessas redes. Então, essas fake news, essa desinformação, eu vou chamar de fake news porque é o que as pessoas mais conhecem, como as pessoas mais conhecem. Ela pode ser identificada de diferentes formas. A primeira coisa, como eu falei anteriormente, é desconfie de todo o conteúdo que chega até você. Tanto as plataformas lucram com a distribuição de conteúdo, quanto as pessoas, quando produzem algum tipo de conteúdo para essas plataformas ou para distribuir por meio dessas plataformas, elas têm um interesse específico. Então, sempre desconfie do conteúdo que é produzido e distribuído por meio dessas plataformas. A outra dica é: nada é de graça. Então, assim, se aquela informação está chegando para você e parece ser uma solução muito fácil para um problema, eu vou pegar como exemplo o caso justamente da pandemia. Nós vivemos uma pandemia, ainda não saímos dela completamente, e não faltaram correntes e propagação de desinformação ou de fake news propondo soluções fáceis para curar a Covid, por exemplo. Então, se fosse tão fácil curar a Covid com um simples chá, com um simples alimento, vocês acham que pessoas teriam morrido, a quantidade de pessoas que morreu teria morrido no mundo inteiro se fosse tão fácil solucionar esse problema? Então, sempre desconfie em soluções muito fáceis. E a outra dica é, principalmente, textos alarmistas. Então, desconfiem de textos alarmistas. O jornalismo sério, ele dificilmente usa expressões alarmistas, urgente, imperativo, você tem que ir, espalhe para o máximo de pessoas, essa ordem que essas frases trazem para as pessoas propagarem aquele conteúdo, acreditarem naquele conteúdo, ficarem alarmadas com aquele conteúdo. Então, isso normalmente não vem de um jornalismo sério. E a outra questão que é um pouquinho mais difícil, porque infelizmente nós temos uma sociedade que tem um nível educacional um pouco baixo, mas esses textos normalmente eles vêm recheados de problemas textuais, problemas de coesão, problemas de coerência. Então é óbvio que para uma pessoa que tem baixa escolaridade é muito mais difícil identificar esse tipo de problema. Então eu costumo até nem orientar por esse lado. Eu acho que a melhor forma de você desconfiar, de você não ser levado por uma fake news ou uma desinformação, é você ligar o seu alertômetro, né? Fique com ele ligado, não a confie em tudo que chega de graça para você em termos de informação, e desconfie de tudo que é muito alarmista, de tudo que é muito urgente, de tudo que é imposto para vocês com um imperativo: faça, espalhe, compartilhe. O jornalismo sério, ele dificilmente usa essas expressões, ele dificilmente usa o verbo no imperativo, certo? Eu acho que é muito mais fácil você desconfiar por esses aspectos do que necessariamente pelos erros de português e pelos erros, enfim, de coesão e de coerência. Ingrid, você falou sobre essa nova forma de informação, né? Essa nova forma da gente se informar, mas só que até que ponto, né, essa divulgação das informações, das notícias nas redes sociais, elas são positivas, né, para as pessoas terem acesso, terem conhecimento sobre determinado assunto? Essas plataformas de redes sociais, elas têm, como eu falei anteriormente, um lado muito positivo. Um deles é abrir um espaço para conteúdos que não receberiam a mesma atenção da mídia mainstream. Então você tem ali um espaço em que todo movimento social, por exemplo, pode propagar o seu conteúdo, distribuir o seu conteúdo e alcançar um número grande de pessoas, fazer com que as pessoas tenham acesso a uma informação que a mídia tradicional não levaria até elas. Então esse é um aspecto positivo. Outro aspecto positivo é justamente o espaço que essas plataformas elas abrem para pequenos empresários, por exemplo, que não conseguiriam investir em divulgação em uma grande mídia, mas eles conseguem dentro daquela plataforma, dentro daquele ambiente virtual, produzir o seu conteúdo, achar o seu nicho de mercado, expor o seu produto e conseguir captar assim mais clientes, enfim, pessoas interessadas no seu trabalho. Então, como eu falei anteriormente, você tem o lado ruim, que é o da desinformação, mas você tem o lado bom, que é o de abrir espaços de comércio, espaços de propagação de conteúdos relevantes. As pessoas têm que saber apenas como usar essas plataformas adequadamente e como desconfiar de conteúdos que não sejam
verdadeiros ou que não sejam de qualidade ou de produtos que estejam sendo vendidos e que não sejam confiáveis, inclusive, né? Então eu acho que é isso. Essas plataformas, elas têm um lado, como tudo na vida, elas têm um lado negativo e elas têm um lado positivo. E você só tem que saber como fazer o uso adequado delas. Agora, professora, só para a gente encerrar aqui o nosso papo, como é que a senhora vê, com base nas suas pesquisas, né, sobre esse assunto, o futuro da comunicação? Antigamente a gente falava muito, né, debatia muito sobre essa coisa da comunicação e da tecnologia. A tecnologia chegou e o que dá para vislumbrar do futuro? Então, eu não vejo como se a tecnologia tivesse chegado. Na verdade, é um processo histórico. Cada período histórico teve sua técnica e sua tecnologia própria daquele período e que nos permitiu chegar ao que a gente tem hoje. Então, isso não é um ponto de chegada. Na verdade, é um ponto eterno de transição, porque essas tecnologias que nós fazemos uso hoje em dia, elas vão ser modificadas para novas tecnologias. Então, se a gente parar para pensar, por exemplo, hoje nós temos uma televisão, né, para produção de audiovisual em 4K, em 8K, então em uma qualidade absurdamente maior do que a que tínhamos há uns anos atrás. Mas hoje a gente ainda não tem acesso, né, a população comum ainda não tem acesso, por exemplo, ao audiovisual que permita mexer com outros aspectos sensoriais, como o olfato, né? Mas se você já tem pesquisas científicas que se voltam a desenvolver algo que no futuro venha permitir que as pessoas assistam e experimentem sensorialmente o cheiro das coisas que estão sendo transmitidas. Então, quer dizer, isso que parece tão surreal pra gente hoje, provavelmente vai ser a realidade daqui a alguns anos. Então, eu acho que a gente não chegou num ponto em que, finalmente temos a tecnologia. A tecnologia, em diferentes momentos históricos, ela teve suas características e a tecnologia que a gente tem hoje vai permitir que na frente, mais daqui a alguns anos, a gente tenha outros avanços, outras possibilidades. Então é um processo histórico. Ele não acaba, ele não finda num ponto específico que é o hoje. Tá certo, a gente conversou agora com a professora Ingrid Assis. Ela falou um pouquinho aqui sobre notícias autodestrutivas, fake news, um assunto que a gente precisa estar ligado, atento, sempre. Agora a gente vai falar sobre um outro assunto super importante, agora no mundo acadêmico, para as mulheres. Como conciliar os desafios da maternidade com as obrigações da vida acadêmica. Um assunto que muitas alunas convivem e esse é um tema de uma pesquisa realizada aqui na UEM. Ser mãe e ser universitária são dois trabalhos que requerem tempo e dedicação. Mas como conciliar essas duas funções em período de pandemia da Covid-19? Esse é o tema do nosso programa de hoje. Olá, me chamo Luziene, mãe de duas princesas, uma de 12 anos e outra de 3 anos de idade, também sou casada. Vim aqui contar um pouquinho da minha experiência frente à pesquisa sobre maternidade e a conciliação com os estudos. Quero mencionar que diante as 3 graduações que possuo, Letras, Serviço Social e a última que foi Ciências Sociais, tive 2 gravidezes nesse processo. Da temática sobre maternidade e estudos, em setembro de 2021 apresentei a minha monografia Diálogos Maternos, as situações enfrentadas pelas mães no período pandêmico, sob a orientação da professora Lidmar Gaioso. Também quero mencionar as minhas aprovações, 2 aprovações em mestrados para Sociologia, um na Universidade Federal do Piauí e a outra que foi na Universidade Federal de Mato Grosso, em Cuiabá. Também entrei com esta proposta sobre maternidade e carreira acadêmica. O interesse por esta temática adveio primeiramente por eu estar neste lugar de referência materna e universitária e em segundo momento por ter, hora ou outra, a necessidade de levar minha filha, que na época, em 2019, estava com apenas 6 meses de idade. E a partir de então perceber olhares de frieza e indiferença, bem como também frases carregadas de estereótipos, como, por exemplo, queria estudar porque foi ter filho, pariu Mateus é que balance, lugar de criança é na creche. E além do mais, perceber que não era um fato apenas meu, isolado, mas que haviam outras mães
que tinham esta necessidade diária de levar seus filhos à universidade. Para esta pesquisa, o público observado foram mães com filhos de 0 a 2 anos de idade. Entre os critérios estão mães que tinham a rotina de cuidar dos filhos ao passo que assistiam às aulas, mães que apresentaram esgotamento mental por terem que equilibrar maternidade, estudos e atividades domésticas, e ainda foi considerada a questão de estarem cursando regularmente a universidade sob a modalidade remota. Olá, eu sou Everly, sou acadêmica do curso de História da UEMA de Caxias e, assim como muitas outras mulheres que também fazem uma graduação, sou mãe e vim relatar as dificuldades que nós, como mulheres e mães, enfrentamos a partir do momento em que nós entramos na universidade. São problemas simples, pequenos, que aos olhos de muito passa despercebido, mas vão desde o simples momento de você conseguir se locomover de casa até chegar na universidade, conseguir um espaço para lavar seu bebê, para dar um banho, dar alimentação, um espaço para colocar um carrinho, como foi um dos grandes problemas que eu tive enquanto estava com meu bebê pequeno, recém-nascido. Seria necessário um olhar mais humano para nós, mulheres, mães, para que as instituições de ensino superior possam dar as mínimas condições necessárias para que nós possamos dar continuidade aos nossos estudos e, ao mesmo tempo, conciliar com a nossa função de mãe, com a nossa maternidade. É indispensável que as instituições de ensino, primordialmente as universidades, implantem políticas eficientes no combate às desigualdades de gênero, principalmente no que diz respeito ao universo materno. Ampliar e dar uma maior abertura do espaço físico às possíveis idas e vindas da criança e a mãe à universidade. Garantir também uma maior flexibilidade na licença maternidade, no repasse com as atividades escolares, um diálogo melhor entre professores, professoras e alunas. O UEMA Pesquisa fica por aqui. Acompanhe a gente pelas nossas redes sociais UEMA Oficial. Até a próxima!